Amém, meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite para estudarmos a palavra do Senhor. Convido você a abrir comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu quero ler nesse momento inicial como texto introdutório para essa mensagem, para esse estudo. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. À luz desse texto introdutório que nós vamos ler, eu gostaria de tentar responder a seguinte pergunta: como sermos uma igreja relevante nos dias de hoje? Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nessa passagem que nós lemos, nós podemos observar o Senhor Jesus falando sobre a relevância da igreja neste mundo, apontando para o fato de que os seus discípulos, e aqui nós podemos entender a igreja, porque a igreja é a comunidade de discípulos. Ele diz que nós, seus discípulos, igreja dele, deveríamos ser o quê? Sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Então, nessa introdução, nós vamos tentar entender essas duas ilustrações que Jesus aqui traz. Primeiramente, quando ele fala sobre ser sal da terra. Na antiguidade, em uma época que não havia geladeiras como nós temos hoje, um dos usos do sal era como conservante para impedir a deterioração dos alimentos. Então, o sal tinha um uso de preservar aquele alimento para que ele não entrasse num estado de putrefação. Mas perceba que nesse texto Jesus está evidenciando uma característica do sal, que é o sabor. Ele vai falar de um sal que é insípido. Diz aqui o versículo 13: vós sois o sal da terra. Então ele fala: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então a evidência que ele traz aqui é de um sal sem gosto, um sal insípido. E ser sal insípido é ter aparência. É o sal perder a função para aquilo que ele se destina. E nas palavras de Jesus, esse sal sem sabor para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E o que nós podemos entender e aplicar já nesse primeiro versículo, no versículo 13? Que como discípulos de Cristo, nessa terra, nós precisamos ser sal, mas não um sal que perde suas características, mas um sal verdadeiro. Um sal que traz sabor, que faz a diferença. Nós estamos aqui para fazermos a diferença nesse mundo. E uma igreja sem sabor, uma igreja insípida, é uma igreja irrelevante, é uma igreja que não tem serventia. Lembra que no início eu falei que nós iríamos tentar responder a seguinte questão: como sermos uma igreja relevante em nossos dias? Para sermos relevantes, nós precisamos ser sal da terra. E a segunda ilustração que o Senhor Jesus nos traz aqui no versículo 14 é luz do mundo. E esse é um exemplo interessante, porque Jesus diz que nós devemos ser o que ele disse que ele é. Porque em João, no capítulo 9, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo assim: olha, eu sou a luz do mundo. Então o Senhor que diz que é a luz do mundo, ele olha para os seus discípulos e diz a eles: vocês são a luz do mundo. Então, numa época, pensando no contexto daqueles dias, numa época diferente da nossa, que tem energia elétrica, uma luz na escuridão é algo facilmente visto. Então imagine uma cidade edificada sobre um monte, porque é isso que o Senhor vai falar na continuação, quando ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade localizada num lugar bem alto, quando ela é bem iluminada, ela é visível a todas as pessoas que estão ao redor. E nós temos um exemplo bem ao nosso lado. Quando nós temos uma noite sem
sem muitas nuvens, né? Um céu bem aberto. Em determinada região aqui de Jardim Primavera, nós podemos olhar em direção a Petrópolis e nós vamos ver uma cidade iluminada. Então nós temos um exemplo aqui ao nosso lado, que é a cidade de Petrópolis, que ela é muito bem vista numa noite sem nuvens. Isso nos fala que a nossa fé deve ser algo facilmente visualizado por todos que nos cercam. Jesus nos fala que uma luz escondida, como ele vai dizer na continuidade, uma luz que se coloca debaixo do alqueire, e esse alqueire é um tipo de cesta. Imagine a situação, você acendendo uma luz e colocando uma cesta por cima. Para que serve aquela luz que foi acesa? É o que o Senhor está dizendo, ela não está servindo ao seu propósito, não está sendo relevante. Então ele vai falar na continuação no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, a nossa vida deve levar outras pessoas a glorificar a Deus. Então nós podemos dizer que o nosso cristianismo, a nossa fé, ela precisa ser visível em todas as nossas atitudes, não apenas dentro da igreja, porque é muito fácil ser sal dentro da igreja. É muito fácil ser luz aqui dentro da igreja, mas o Senhor nos chama a ser sal da terra, a ser luz do mundo. Então nós precisamos fazer a diferença no mundo em que vivemos. A nossa fé precisa fazer a diferença no lugar onde nós estivermos, onde o Senhor nos colocar. Caso contrário, a nossa fé ela é irrelevante, não tem serventia. Então refletir sobre ser uma igreja relevante é um exercício muito importante e deve ser constantemente estimulado na congregação. Nós precisamos refletir sobre isso. Que igreja nós somos? Que igreja nós queremos ser? Nós precisamos ser uma igreja relevante que faça a diferença nessa terra, que faça a diferença nesse mundo, porque um sal que não salga não serve para nada, uma luz que não ilumina não serve para nada. Uma igreja que perde a sua característica, o propósito para o qual o Senhor estabeleceu ela, não serve para nada. Ela pode ser um clube, ela pode ser uma associação, ela pode ser qualquer coisa, menos uma igreja verdadeira, igreja para o qual o Senhor estabeleceu e que nos colocou aqui nessa terra para fazermos a sua obra. Mas eu quero ainda nessa introdução trazer alguns cuidados que precisamos tomar com relação a esse tema, sobre a relevância da igreja. Por quê? Porque algumas pessoas com desejo de serem relevantes na sociedade, elas acabam se perdendo nas suas propostas. E qual é o erro dessas pessoas? Elas querem que a Bíblia, querem que a palavra de Deus seja interpretada à luz da cultura desse tempo. Elas querem que a cultura desses dias faça a leitura da Bíblia. Essa sociedade pós-moderna querem que ela seja as lentes pelas quais nós enxergamos a palavra de Deus. E o erro disso é que quando eu quero enxergar a palavra de Deus pelos olhos da cultura, eu estou permitindo que o mundo determine o que eu devo crer, como eu devo crer. É o mundo que está lendo e interpretando a Bíblia, e não é assim que deve ser. A Bíblia não pode ser lida sobre a ótica dos pensamentos progressistas que nós vemos sendo disseminados e que crescem pelo mundo afora. Eu não posso colocar as lentes desse mundo. Quem usa óculos sabe que para que você possa enxergar bem, ninguém usa óculos à toa. Quando nós usamos óculos é porque precisamos, necessitamos dele, principalmente para a leitura. Então, quando eu coloco os óculos e faço a leitura da Bíblia, eu não posso fazer a leitura da Bíblia com os óculos desse mundo, com as lentes desse mundo. Por quê? Porque questões que são tão importantes para nós, como criação de filhos, o papel do homem e da mulher no casamento, trabalho, igreja, tudo isso passa a ser redefinido pela cultura dessa época. Quando nós permitimos que a cultura faça a leitura, ela vai definir o que é certo e o que é errado. E quais são as consequências disso? Nós vamos encontrar pessoas dizendo que a Bíblia é um livro que ultrapassado, é um livro retrógrado, é um livro que precisa ser atualizado. Essa é a palavra que
alguns pregadores da internet muito famosos vêm utilizando. A Bíblia precisa ser atualizada, porque ela foi escrita numa época muito no passado. Então nós precisamos atualizar a Bíblia. Outros vão dizer que ela não tem que ser atualizada, ela tem que ser abolida. Só que a Bíblia não pode ser lida pela ótica da cultura. A cultura é que precisa ser lida pela palavra do Senhor. Nós precisamos usar as lentes da palavra de Deus para que possamos fazer a leitura dessa cultura. Por essa razão, nós precisamos, mais do que nunca, nos apegar às velhas verdades que a Bíblia ensina. E elas são velhas verdades não porque elas são ultrapassadas, não porque elas são antiquadas, é porque elas são antigas. Elas foram reveladas a cada um de nós há muito tempo, mas não são ultrapassadas, são atemporais, são verdades que não se perdem com o tempo, elas não envelhecem. E são elas que definem qual é a vontade de Deus revelada para o seu povo. Não é a cultura dessa época que vai dizer quem nós somos. O texto que nós lemos no início dessa nossa reunião, antes de cantarmos, nós lemos 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando Pedro diz quem nós somos: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo para o qual o Senhor alcançou com misericórdia, para que nós pudéssemos proclamar a sua verdade a esse mundo. A Bíblia define quem nós somos, não esse mundo. Então, para sermos relevantes, para sermos igreja relevante, nós precisamos apenas ser o que Deus quer que nós sejamos. Mas quais são as marcas que precisam estar presentes na igreja para que ela seja relevante, não aos olhos da cultura, mas aos olhos de Deus? E eu quero trazer 3 características. Não que esses 3 pontos que eu vou abordar aqui nessa noite sejam pontos que sejam únicos, mas eu acredito que eles são pontos iniciais, pelos quais nós podemos dar partida nessa reflexão. O primeiro ponto é a pregação do Evangelho como centro da sua mensagem. O segundo ponto é a santidade dos seus membros. E o terceiro ponto é o amor expresso em obras de misericórdia. São 3 pontos que eu quero trabalhar com os irmãos nesse estudo. E o primeiro é a pregação do Evangelho como centro de sua mensagem. Como ser uma igreja relevante nesses dias, pregando o Evangelho com firmeza. Eu quero convidá-los a abrir em 1 Coríntios capítulo 2, carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Para ganhar tempo, nós vamos fazendo a leitura conforme nós vamos caminhando nesse primeiro ponto. Mas para que os irmãos possam entender o contexto, no livro de Atos nós vemos Paulo chegando a Corinto. Quando ele chega a Corinto, ele encontra ali Áquila e Priscila, 2 pessoas que iriam cooperar com ele na propagação do Evangelho naquela cidade. E quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre a cidade de Corinto, nós vemos que Corinto é muito semelhante ao mundo que a gente vive hoje. Cada época tem os seus próprios desafios, suas próprias peculiaridades, mas há muitos pontos de similaridade com a época, com a cidade de Corinto, com os dias de hoje. Por exemplo, Corinto era uma cidade que tinha uma mistura de culturas. Não eram só gregos que moravam em Corinto, mas pessoas de diversas nações que chegavam a Corinto com o objetivo de fazer comércio, e eles acabavam se estabelecendo naquela cidade. Corinto era uma cidade que não tinha apenas gregos, mas tinha também judeus, tinha romanos, pessoas do norte da África, pessoas do Oriente. Nós podemos dizer que o mundo daquela época estava representado na cidade de Corinto. Era uma cidade muito rica, era um grande centro intelectual, era uma cidade muito religiosa e era uma cidade bastante imoral, bastante conhecida por sua depravação sexual, porque eles misturavam inclusive isso em seus cultos religiosos. Essa era a vida de Corinto, uma cidade diversa, com vida comercial, com vida intelectual, religião e grande imoralidade. Isso é muito comum nas cidades de hoje. O próprio Rio de Janeiro é um exemplo.
O Rio de Janeiro é uma cidade assim. E nesse texto que nós lemos, que nós vamos ler, 1 Coríntios 2, do versículo 1 a 5, Paulo vai explicar a mensagem que ele trouxe. Veja o versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então observe que ele traz uma mensagem, ele chega a Corinto trazendo uma mensagem que iria transformar a vida daquelas pessoas, que iria impactar a vida daquelas pessoas. Ele não veio com o propósito de negociar a verdade para conformar a mensagem dele ao estilo de vida de Corinto. Ele não fez isso. Ele vai aqui no versículo 1 lembrando que quando ele chega na cidade, ele chega trazendo o quê? O testemunho de Deus, é o que ele fala aqui, anunciando-vos o testemunho de Deus. E esse testemunho de Deus nada mais é do que a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho. E ele vai explicar isso no versículo 2, acompanhe comigo. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo vai dizer que ele, quando chega a Corinto, a mensagem que ele traz é única: Cristo crucificado. E como eu falei agora há pouco, por Corinto ser um grande centro intelectual, Paulo poderia se sentir tentado a exibir toda a sua oratória, toda a sua erudição, porque Paulo era um homem muito culto. Mas ele vai explicar que ele não quis chegar em Corinto fazendo a ostentação de todo o seu conhecimento. Ele fala justamente isso: eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo não buscava ser popular. Em outras palavras, ele não queria chamar a atenção para si. E é muito comum nós vermos pessoas construindo uma igreja em torno de suas personalidades. Eles querem chamar mais a atenção para si do que para a mensagem do Evangelho. Só que esse não era o desejo de Paulo. Paulo não tinha essa intenção. Veja o versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Versículo 3 nos revela o estado de Paulo perante aqueles irmãos: fraqueza, temor e tremor. Ele não chegou com pompa se exibindo. A pregação de Paulo, diz aqui o versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A pregação, não a atividade, mas a mensagem, ele não buscava artifícios retóricos para poder convencer as pessoas. Paulo, por meio da pregação do Evangelho, puro e simples, revelava o agir e o poder de Deus. Versículo 5 diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim aonde? No poder de Deus. Tudo isso Paulo faz com o propósito de que a fé dele se apoiasse no poder de Deus, no que Deus fez, no que Deus faz, e não na sua própria pessoa, porque o pregador ele não pode exceder a mensagem. E a mensagem que Paulo trazia é a mensagem da cruz, é a palavra da cruz, como ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. É a mensagem da cruz. Essa mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que se revela no Cristo crucificado, mensagem que é o poder de Deus para a salvação. Só que muitas pessoas negociam a mensagem e buscam, querendo ser relevantes, buscam querer agradar os seus ouvintes, e com isso o enfoque da mensagem muda. Então, ao invés de ser a mensagem da cruz, ao invés de falar do Evangelho, daquilo que Deus fez, a mensagem passa a ter como foco o ser humano e as suas necessidades. A mensagem passa a ter como objetivo atender aos desejos do ser humano. E quais são as consequências? Nós vemos então crescer um tipo de mensagem conhecida como mensagem de autoajuda. A teologia da prosperidade, famosa teologia da prosperidade, ainda faz sucesso nos dias de hoje, porque ela mexe com as cobiças humanas, ela fala muito dessa questão do bem-estar ligado ao dinheiro, ligado à saúde, mas também existem muitas abordagens
voltadas para o homem como centro da mensagem, onde a mensagem que é pregada não é a mensagem do Evangelho, mas são conselhos, bons conselhos, boas orientações para que a pessoa tenha sucesso na vida, para que a pessoa seja bem-sucedida, para que ela tenha uma vida legal. Então a mensagem muda. Então, ao invés do centro da mensagem ser o Evangelho de Cristo, o centro da mensagem passa a ser o ser humano. O que eu posso fazer para que você saia daqui bem, vitorioso, feliz, alegre? Como você pode conquistar os seus sonhos? Como você pode ser vitorioso? E assim a mensagem vai ganhando contornos humanistas e ela perde a verdadeira essência. E qual é a essência do Evangelho? O que a mensagem do Evangelho prega? O que a mensagem do Evangelho traz? A mensagem do Evangelho, primeiramente, é uma mensagem que confronta. É uma mensagem que traz para cada um de nós a verdadeira condição do ser humano diante de Deus. Um estado de perdição, o ser humano é moralmente fracassado sem a presença do Senhor na sua vida. A mensagem do Evangelho vai dizer que o ser humano não pode salvar a si próprio. O ser humano está perdido e não há nada que ele possa fazer pelo qual ele possa ser salvo por si só. Essa é a mensagem do Evangelho. Então ela já começa trazendo esse confronto para cada um, dizendo assim: olha, você não pode ser o seu próprio salvador. Não tem nada que você faça que te condicione a ser alvo da graça de Deus. A mensagem do Evangelho já começa então a trazer esse confronto a nós, e quando a gente compreende isso, quando nós entendemos que nós somos salvos, nós somos regenerados, nós somos transformados em uma nova criatura por obra do Senhor, isso faz toda a diferença, porque eu não tenho participação nisso. Então o Senhor que nos abraça e nos traz a Ele, é o Senhor que nos regenera, que nos justifica, que nos adota, que nos faz ser filhos dele, e é o Senhor que nos santifica, e essa santificação é um processo contínuo e diário, obra do Espírito Santo operando nas nossas vidas. Só que à luz desses tempos que a gente vive, o pecado ele é relativizado, e muitas igrejas, querendo ser aceitas na sociedade, elas se perdem nisso, porque elas fazem com que o pecado passe a ser algo normal. O pecado é normalizado dentro até mesmo do próprio ambiente da fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, veja só, passa um pouco mais à frente, nós estamos no capítulo 2, 3, 4, vá para o capítulo 5. Observe que aquela igreja tinha uma questão imoral acontecendo dentro dela. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Veja que absurdo. Paulo vai dizer o que é: isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então o versículo 1 traz o contexto de uma situação imoral que vinha acontecendo dentro da igreja de Corinto, e Paulo vai dizer assim: olha, uma imoralidade que nem sequer entre aquelas pessoas que não conhecem a Deus, eles fazem algo assim. E Paulo vai falar um pouco sobre isso depois, eu não quero me ater sobre a questão dessa imoralidade em si, mas eu quero falar como o pecado dentro da igreja macula a imagem da igreja para o mundo. Com isso, a igreja passa a ser sal insípido. Com isso, a igreja passa a ser luz que não ilumina. Isso traz escândalo. Olha o versículo 6. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Paulo vai dizer assim: não é boa a vossa jactância. Jactância diz respeito ao orgulho. Paulo está dizendo assim para eles: meus irmãos, vocês estão vivendo um caso de imoralidade dentro da igreja, e vocês estão orgulhosos do quê? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo está criticando o orgulho deles, enquanto o pecado era tolerado no meio da congregação, e ele vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa.
Quem tem experiência em fazer pão sabe que você coloca o fermento, você começa a sovar a massa, e aquela massa, de repente ela cresce, ela dobra de volume, triplica de volume por causa da ação do fermento. Então, quando Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, ele está dizendo que o fermento, como um símbolo do pecado, ele permeia na massa e ele vai crescendo cada vez mais. Então, tolerar o pecado no meio da igreja é possibilitar que o pecado cresça e se expanda e alcance outros níveis. Olha o versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. O pecado não pode ser aceito como algo normal, ele deveria ser lançado fora, para que eles fossem nova massa. E ele reforça, ele diz assim: olha, vocês são de fato sem fermento, sem pecado, santos. Tem um texto em 2 Coríntios, Paulo escrevendo à mesma igreja, na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz que aquele que está em Cristo Jesus é o quê? Nova criatura, nova criatura. E nós podemos unir esse texto que nós lemos agora com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, e concluir que o pecado precisa ser lançado fora das nossas vidas. Por quê? Porque nós somos novas criaturas em Cristo. E esse é um dos motivos pelos quais o pecado precisa ser visto como algo grave. Por isso, uma igreja, para ser relevante, ela precisa fazer a diferença. Ela precisa fazer a diferença no mundo que ela vive. Nós não podemos permitir que o pecado faça parte da nossa igreja, da nossa vida. Então nós temos aqui a pregação do Evangelho como centro da sua mensagem, onde a palavra de Deus ela não é negociada, onde a palavra de Deus ela é pregada, o Evangelho é exposto, o Evangelho que mostra a pecaminosidade do ser humano e aponta para a cruz de Cristo, como Cristo que dá a sua vida, que morre por amor a nós, levando sobre si os nossos pecados, nossas culpas foram lançadas sobre Ele, e a sua justiça é atribuída a nós. Ao mesmo tempo, uma igreja, para ser relevante, ela precisa zelar pela santidade dos seus membros. Aquela igreja de Corinto, ela tolerava o pecado no meio dela. Nós não podemos tolerar o pecado no meio da congregação. O pecado é algo que precisa ser extirpado do nosso meio, assim como o fermento que Paulo fala, que precisa ser lançado fora, porque nós somos uma nova massa. Então, cuidado com o testemunho. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho. Precisamos tomar cuidado com os escândalos. A santidade deve ser valorizada na igreja, justamente para que o mundo, ao olhar para nós, ela veja algo diferente. Para que o mundo, quando olhar para nós, ela veja que há algo diferente na vida daquelas pessoas. Porque se ela olhar para a igreja e ver um padrão de comportamento dentro da igreja igual há no mundo, eles vão dizer assim: não há diferença nenhuma. E a igreja passa a ser o que na sociedade? Irrelevante, porque ela não traz diferença. E um outro ponto é o amor expresso em obras de misericórdia. E eu quero ler com os irmãos João capítulo 13, versículo 15. Então nós temos o Evangelho como centro da mensagem, nós temos a vida de santidade que nós devemos buscar. E em João capítulo 13, o Senhor Jesus vai falar de uma característica que precisa estar presente na vida dos seus servos. João capítulo 13, versículo 35. Ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. O amor também é uma característica que precisa estar presente na vida da igreja, para que ela seja uma igreja relevante nos nossos tempos, nos nossos dias. Por quê? Porque Deus determinou que assim seja. Esse amor
pelo qual nós fomos alcançados pelo Senhor, precisa também fazer parte da nossa vida. Esse amor precisa ser expresso em nossa vida por meio de nossas atitudes, porque isso vai identificar também que nós somos discípulos de Cristo. Paulo, quando vai escrever aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1 e 2, ele vai dizer que nós devemos andar em amor, assim como Cristo também andou. Ele fala aqui, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então aqui Paulo fala da maneira como nós devemos andar, Cristo fala que nós devemos andar em amor, então esse amor precisa fazer parte da nossa vida, e esse amor está ligado à prática de boas obras, esse amor está ligado a ações de misericórdia, a fazer o bem, tal como o Senhor Jesus fez, de acordo com os relatos que nós encontramos na palavra de Deus, e nós, como seus discípulos, nós precisamos perpetuar essa prática em nossa vida. E aqui tem dois extremos que eu quero também chamar a atenção dos irmãos, porque muitas igrejas, querendo ser relevantes, elas vão fazer o quê? Elas vão se apegar às obras e se esquecem do Evangelho. Então elas vão entender assim, nós vamos socorrer os necessitados, e se der, a gente fala do Evangelho para eles, e acabam se esquecendo de que a maior necessidade que existe é a necessidade espiritual, que só pode ser suprida com o Evangelho de Jesus. Essa é a maior necessidade do ser humano. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3 que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Só que o outro extremo é a pessoa se fechar na igreja e ali viver a sua fé sem se importar com os de fora. Por quê? Porque eles podem ser supridos pelo Estado. Tem tantas bolsas, tem tantas coisas que o Estado concede. Deixa o Estado fazer o trabalho dele. E a gente aqui se fecha e vive a nossa vida de fé aqui dentro. Isso é um outro engano. São os dois extremos que a gente não pode cair. Esses dois extremos estão equivocados, porque é tão necessário a pregação do Evangelho quanto as ações de misericórdia. E é tão necessário as ações de misericórdia quanto a pregação do Evangelho, porque elas andam juntas. Elas devem ser inseparáveis. E a igreja que quer ser relevante para esse tempo, ela precisa compreender isso. Tem um texto, que é João capítulo 3, que os irmãos conhecem de cor. João 3,16, que diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vá comigo em 1 João capítulo 3, versículo 16. Quando lemos João 3,16, nós vemos o amor de Deus para conosco, dando o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E agora, quando lemos 1 João capítulo 3, versículo 16, nós lemos o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos o quê? Dar nossa vida pelos irmãos. E ele vai explicar, ele diz no versículo 17: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então aqui nós fazemos uma comparação. João 3,16 fala do amor de Deus para conosco. 1 João 3,16, nós podemos ler esse texto e ver que agora nós precisamos também amar os nossos irmãos. Esse amor pelo qual nós fomos alcançados também tem que refletir em nossa vida num amor para com as pessoas ao nosso redor. Então nós podemos dizer que a misericórdia e as boas obras fazem parte da vida da igreja. A pregação do Evangelho faz parte da vida da igreja, e essa pregação precisa também estar acompanhada de boas obras, e as boas obras precisam estar acompanhadas da pregação. Atos 20, mais um versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. No versículo 35, veja o que o apóstolo Paulo nos fala. Atos 20, versículo 35.
Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister, quer dizer, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então isso nos fala da importância de socorrer os necessitados sem nos esquecermos de pregar o Evangelho. Socorrer e pregar o Evangelho e socorrer. Misericórdia e boas obras caminham juntas com a pregação do Evangelho. Eu quero trazer um exemplo histórico para finalizar. Juliano foi imperador em Roma no ano 361 depois de Cristo, e ele tentou restabelecer os cultos pagãos, mas ele percebeu uma grande dificuldade por causa do crescimento da igreja, por causa do crescimento do cristianismo. Palavras desse imperador Juliano, ele diz assim, escrevendo para um dos seus sacerdotes pagãos, ele fala: é vergonhoso que enquanto esses galileus ímpios, se referindo aos cristãos, enquanto esses galileus ímpios socorrem os seus pobres e também os nossos, todos vejam que o nosso povo não recebe auxílio de nós mesmos. Então você observa uma igreja que crescia pregando o Evangelho, mas também olhando para as pessoas ao seu redor. Uma igreja que não exerce misericórdia é sal insípido. Uma igreja sem santidade é luz que não ilumina. Uma igreja que não prega o Evangelho não tem serventia. Então quero concluir relembrando esses pontos que nós trabalhamos aqui nessa noite, sobre o que nós podemos apresentar para sermos uma igreja relevante. Primeira coisa, um púlpito forte, que prega o Evangelho de maneira clara, expondo a malignidade do pecado, expondo sempre o que Cristo fez por nós, expondo a graça de Deus em salvar pecadores por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Um púlpito forte é essencial para que a igreja seja relevante na sua sociedade. Segundo ponto, como salvos, nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus, e a santidade é essencial nisso, porque a santidade é a vontade de Deus revelada para nós. O Senhor quer que nós vivamos uma vida santa. Nós não podemos jamais tomar a forma desse mundo, reproduzindo o seu comportamento, reproduzindo as suas práticas. E por fim, o amor de Cristo precisa ser refletido em nossas vidas e ser expresso com obras de misericórdia. Devemos socorrer os necessitados, meus irmãos, de dentro da igreja e de fora da igreja. Isso faz parte da vida da igreja. Isso são 3 pontos, como eu disse na introdução. Não são 3 pontos exaustivos, não podemos concluir que são somente esses, mas são 3 pontos que nós podemos dar início nessa reflexão sobre como ser uma igreja relevante nos dias de hoje. Amém? Feche os seus olhos para nós orarmos. Senhor Deus, nós oramos a Ti, te dando graças, ó Deus, por esse tempo que estivemos estudando a Tua Palavra, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor aplique ela aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, ter um púlpito forte, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada irmão que vier aqui à frente para expor a Tua Palavra. Abençoe a vida do pastor, de cada ministro que sobe a esse local, Senhor, meu Deus, para expor o Evangelho do Senhor, que o Senhor conceda a eles temor, tremor, como o apóstolo Paulo diz que assim chegou em Corinto, desejoso apenas de expor àquele povo a mensagem do Cristo crucificado. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia ser expostos à mensagem do Evangelho, entendendo a nossa perdição, mas ao mesmo tempo compreendendo o Deus que nos salvou, o Deus que nos trouxe à vida, o Deus que nos trouxe a si. Nós oramos ao Senhor pedindo a Ti, ó Pai, que as nossas crianças sejam apresentadas ao Evangelho, que elas creiam no Evangelho. Por isso te pedimos, converte o coração delas ao Senhor, converte corações aqui neste local ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que cada um de nós possamos viver uma vida de santidade na Tua presença, uma vida santa, porque o Senhor nos fala, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Ah, Deus, ajuda-nos a viver uma vida que glorifique o Teu nome. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados.
Perdoa-nos, ó Deus, as vezes que muitas vezes pecamos contra o Senhor. Ajuda-nos a sermos santos, porque o Senhor nos fala que nós somos nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E ao mesmo tempo te pedimos, ó Pai, dá-nos um coração amoroso que olha para as pessoas ao nosso redor, que socorre os necessitados, que prega o Evangelho, que olha para o perdido e que anseia pela salvação dele. Nós pedimos a Ti, dá-nos esse amor. Ó Senhor, nós clamamos a Ti nesse final de estudo, pedindo: aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, Senhor. Trabalha em nosso coração, para que possamos ser verdadeiramente igreja nesse mundo, sal da terra e luz do mundo, para a glória do Teu nome, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Ti. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.